tendo essa convicção pessoal e o que eu acredito dentro de um comportamento sexual, eu me sinto mais capaz, né, de conversar com esse meu filho e de expressar aquilo que eu realmente penso. Porque dentro de um diálogo, se eu não tiver convicção, quem é que ganha? Ganha aquele que tem mais convicção. Como na adolescência, eles sempre têm certeza daquilo que eles estão falando, porque eles imaginam que é aquele caminho, porque o seu tempo de vivência até então foi um tempo muito curto, eles vão mesmo brigar por esse tipo, pelos seus argumentos, né? Então essa convicção pessoal, ela é muito importante. E principalmente para você poder colocar esses limites. E mais, viver esse diálogo, né, com uma clareza muito grande. Então, quando você consegue ser claro para o seu filho, para a sua filha, esse diálogo melhora muito, né? A gente consegue se entender, porque um sabe o que é que o outro está dizendo. E, obviamente, muito bom seria se a gente pudesse, né, ter uma capacitação em sexualidade na adolescência. O que, é que vai acontecer com você que é pai, com você que é mãe, que ainda não tem tanto entendimento, né, e que ainda tem tantos constrangimentos e que gostaria principalmente, gostaria de aprender mais, ampliar os seus conhecimentos, te dar uma consciência de qual é o seu papel nessa educação sexual dos seus filhos, entender quem participa dessa educação sexual deles, por que eles se comportam desse jeito e não de outro como eu gostaria que ele se comportasse. Aprender a abrir esse diálogo que é tão importante, ter essa relação de equilíbrio, de estar junto, né, com o nosso filho, de estar ali acompanhando o nosso filho. Com o curso, isso se torna muito mais rápido. Ou seja, em vez de você gastar sei lá que tempo, 1 ano, 6 meses, para mim durou 30 anos, que como diz o Samitiba, né, a adolescência ela é um segundo parto. A gente tem que se preparar. Do mesmo jeito que você se prepara para o primeiro parto, enfim, a gente vai buscar tudo que a gente vê pela frente, não é? Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, para que os nossos filhos tenham a melhor infância, que eles possam se desenvolver nessa infância da melhor forma. A mesma coisa vai acontecer na adolescência. Na adolescência, o adolescente ele vai agora nascer, mas não nascer para os nossos braços, ele vai nascer para a sociedade. Ele vai nascer para um mundo onde ele agora precisa ter autonomia. Ele vai andar sozinho. A gente não tem mais a possibilidade de ter aquele controle, de estar junto com eles o tempo inteiro. Agora, eles têm, não é, essa capacidade de ir e vir sem que a gente esteja do lado dele. E o nosso papel, ou seja, a gente precisa se preparar, ajudá-lo a desenvolver essa autonomia, porque a autonomia não é dada, a autonomia é conquistada, né? Para eles conquistarem essa autonomia. E eu sei que isso dá muito medo, mas não precisa ficar apavorado, porque foi exatamente pensando nisso, ou seja, pensando nessa possibilidade de poder prepará-los, de poder dar essa contribuição na vida de vocês, para que a sua relação com o seu filho seja uma relação mais segura, confiável. E eu sei que isso pode deixar assim preocupado, não é? Porque como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou poder conversar, né, com meu filho dessa forma? Sei lá, ainda olho para a carinha dele e acho que, sabe, ele é uma criança, ainda olho para a carinha dela, imagina, meu filho não está pensando em sexo, mas eles estão, tá aí. As pesquisas mostram o índice de gravidez da adolescência de 10 a 14 anos, crescendo exatamente nessa fase, problemas, né, da transmissão da AIDS, que voltou a aumentar aqui no Brasil, que era um dos países onde isso estava bem mais controlado, está aumentando gradativamente. Está aí os casos de abuso sexual, está aí os casos de violência sexual. Então, essas questões todas a gente não pode deixar de fora. A gente precisa estar atento, não é? E poder ajudar os nossos filhos para que não aconteça com ele. Mas não é usando o seu jeito de lidar com o seu filho pequeno, né? De lidar com o seu filho criança, que você vai lidar com o seu filho adolescente. Na adolescência, essa comunicação, ela não funciona mais. A gente começa a se sentir, né, invisível, a gente é careta, eles começam a dizer que a gente não sabe nada, não entendem eles, não sabem o que está acontecendo hoje, e isso deixa a gente muito chateado. E aí surgem os conflitos. E dos conflitos, né, aquele que mais abala a relação entre pais e filhos é exatamente da sexualidade. É de como que eu lido com a sexualidade do meu filho. Essa sexualidade, ela está comprovando o quê? Tudo aquilo que você menos quer. Ter a certeza de que seu filho cresceu. E por isso a gente entra em choque. Então,
Por conta de tudo isso, é que eu criei esse curso, o curso Papo Firme com Adolescente, que ele pode ajudar bastante você a quebrar essas barreiras, né, de visão que o seu filho tem de você e da que você tem com o seu filho. E poder, então, construir uma relação onde você, de fato, não vai ser mais o herói nem a heroína, mas você agora vai ter um outro papel que é muito importante, que é o papel de companheiro do seu filho, da sua filha, o papel de referência na vida deles. E quem melhor para ser referência na vida dos nossos filhos? Nós que somos pais, não é? Então é muito bom que a gente tenha uma importância tão grande na vida dos nossos filhos, que durante toda a vida, quando eles forem tomar determinadas resoluções, eles pensem na gente, não é? Eles usem esses ensinamentos que a gente um dia passou para eles. Isso é muito gratificante, você não acha? Vou usar agora toda essa minha experiência para ajudar esses pais que se sentem ainda constrangidos. E por que que o seu filho, seja ele com idade de 11, 12, 13, 14 ou 18 anos, por que que ele pensa, não em sexo, talvez a relação sexual, mas em comportamentos ligados à sua sexualidade, que precisa do seu entendimento. Mas essa capacitação não existe, ou, na verdade, não existia. Uma capacitação exclusiva para pais sobre sexualidade na adolescência, para lidar com o seu filho, não existia, e essa é a novidade que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Né? Toda uma bagagem aí que eu trouxe de tantos anos e uma experiência fantástica para ensinar pessoas a lidarem com o adolescente. Ou seja, então nesse curso, composto de 4 módulos. No primeiro módulo, a gente vai conversar sobre sexo, sobre sexualidade, ou seja, ampliar esse nosso conhecimento, entender o que é isso, você poder de fato definir, não, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu continuo achando que é assim ou que é assado. No segundo módulo, a gente vai entender qual é o nosso papel nessa educação. Até onde vai o nosso alcance e os nossos limites? Até quando entra também a participação de outras pessoas? Quer a gente queira, quer a gente não queira. E isso vocês vão poder ver nesse segundo módulo. No terceiro módulo, a gente vai entender melhor o que acontece na sexualidade na adolescência. Por que os adolescentes hoje se comportam de uma forma diferente do que eu me comportei, diferente, né, do que minha mãe se comportou, diferente do que minha avó se comportou. Por que eu preciso entender esse comportamento sexual na adolescência? E, por fim, no quarto módulo, vocês vão ter acesso a um método capaz de fazer com que vocês conversem com seus filhos. Como que eu começo essa conversa? Que é uma das perguntas que os pais mais me fazem. Quando é que eu começo? Como é que eu começo? O que eu digo para os meus filhos? Como é que eu vou começar esse tipo de diálogo sem deixar meu filho constrangido, sem eu ficar constrangida? Ou seja, então nesse curso a gente tem um módulo que é para ampliar o nosso conhecimento sobre sexualidade, um segundo módulo onde a gente vai entender o nosso papel como educador sexual dos nossos filhos, um terceiro módulo onde a gente vai ampliar o nosso conhecimento e entender melhor a sexualidade na adolescência hoje, né? E a gente também adquirir um método que facilite essa nossa comunicação com os nossos filhos. E aí você pode estar aí pensando, puxa vida, é muito interessante, né, esse curso, até gostaria, mas eu acho que, sabe, eu não tenho tempo, a nossa vida é tão atribulada, de fato, a gente tem tanta coisa para fazer no nosso dia a dia, mas foi exatamente pensando que você não tem tempo, porque num curso você vai poder aprender muito mais rápido, ou seja, em 4 semanas, esse curso se propõe a lhe dar subsídios para você quebrar com essas barreiras, aprender a conversar com seu filho e melhor, ser ouvido por ele, se tornar uma referência para ele. E para você que acha que talvez não precise, porque seu filho ainda é criança, ou aliás acha que não precisa desse curso, ou seja, que você tem um conhecimento suficiente, que você tem uma relação muito boa com seu filho e que talvez esse não se aplique a você. Mas ele também se aplica. Como eu disse para você, eu tenho 30 anos de experiência e continuo aprendendo até hoje, né, que eu estudei com livros, com os cursos, com os congressos. E quando esse curso é online, você vai poder acessar nos seus horários, no momento que você quiser, no momento que você puder. Para você ter uma ideia, né, o meu custo hoje de uma palestra, por poder repassar para as pessoas aquilo que eu já adquiri até agora, é R$3.000. Para eu fazer um atendimento individual que eu tenho, né, para vocês,
pela internet, onde eu fico 1 hora conversando individualmente com você, é no valor de R$ 297. Esse curso que eu levei, obviamente, várias horas para poder programá-lo e projetá-lo e gravar e disponibilizar para vocês. Mas não fica aí apavorado. Entendo que, principalmente que a gente vive um momento muito difícil em relação aos nossos gastos, que fosse bom para você, mas que também fosse bom para mim. Além disso, eu também vou dar para vocês que adquirirem esse curso um bônus. E olha que bônus, né? Um super bônus, que será uma consulta comigo individual, né? Uma sessão comigo individual. Que tanto vocês vão poder tirar dúvidas sobre o que você tentou pôr em prática e que achou que não deu resultado, como também você vai poder conversar comigo sobre algum tipo de situação que você esteja vivenciando, ou de conflito com o seu filho, e que você gostaria, né, de compartilhar comigo e da gente juntas tentar encontrar um caminho para a resolução desse tipo de conflito. E não acaba por aqui. Se você diz, não, tá tudo bom, tá tudo muito bem, mas essa história, né, de curso pela internet, será? Eu nunca vi nenhum curso, né, da Lena Vilela, será que esse curso dela vai valer a pena mesmo? Eu então te dou uma garantia. Se você, depois de 30 dias, tiver assistido a todo o curso, né, se você tiver assistido os 4 módulos, pôs em prática aquilo que esse curso ensinou para você, ou aquilo que a gente se propôs, né, você tentou fazer e não te ajudou, então eu garanto a você, eu devolvo para você o seu dinheiro integral, sem nenhum tostão faltando. Então, quer garantia melhor do que essa? Se você, de fato, for um curso que você acha que não valeu a pena para você, você não corre risco nenhum. Se você se interessou então por esse curso, se esse curso faz sentido, é só você clicar aqui embaixo e clica lá em eu quero me inscrever e aí automaticamente você vai receber todas as coordenadas para poder adquirir esse curso. Para fazer isso, é importante que você faça o quanto antes, que ele é limitado, principalmente em relação ao bônus, ter um número muito grande nesse momento de inscritos. Como também é limitado fazer essa sua inscrição até o dia 14. Agora, se você também não se interessou, tudo bem, não tem problema nenhum. Aliás, até eu lhe digo de coração, eu espero de fato que você um dia não venha desejar, né, ter feito esse curso hoje. Então, pensa bem, pensa bastante, que eu quero tudo de bom para vocês. Até lá, a um próximo vídeo meu, ou então, quem sabe, num próximo webinário.